O mais alto para nós é o nosso testemunho, né? Testemunho de vida das pessoas, não é verdade? Sim. Isso mesmo. Então, eu penso assim, que todos nós temos um propósito nessa vida, que é fazer a vontade do Senhor e pregar o Evangelho. Não é porque o irmão não sai no campo, porque Deus chamou uns para orar, uns para contribuir, outros para saírem, como me chamou para sair. Né? Eu não sei até quando, só Deus é que sabe, né? Mas eu aproveito as oportunidades. Isso aí, irmão, eu quero dizer que é um chamado de Deus. Para fazer essa obra, como vocês estão fazendo, é um chamado de Deus. Como eu ainda não tive esse chamado, tenho feito essa obra aqui. Esse povoado foi tanto evangelizado, mas a Bíblia diz que nós não devemos nos calar. Se a gente nos calar, até as pedras vão clamar. E as pedras estão clamando, né, meu irmão? Com certeza. Então, as pedras estão clamando. Graças a Deus que vocês estão aqui. Foi evangelizado esse povoado. Amém. Mas nem por isso a gente vamos nos acomodar. Sim, não é verdade? Sim. Então, e nós vamos convidar as pessoas para a ação social, vamos também falar de Jesus nas casas, vamos convidar, mas nós vamos embora. E nós vamos precisar de pessoas aqui, vizinhos, que continuem ajudando a pessoa a ler a Bíblia, incentivando a ir para a igreja, se quiser, né? E é importante, né? Mas a gente não força ninguém. E continuando com o trabalho, porque não é só evangelizar, mas continuar também o discipulado, que é muito mais importante, viu? Então a gente pode contar com o irmão para a gente vai aqui jogar rede, vai trazer os peixes, e o irmão, quando o pastor estiver por aqui na região, dá um apoio também e ajudar a incentivar as pessoas a continuar. Então nós fazemos isso com esse projeto já há 13 anos, anunciando o Evangelho e trazendo vida às pessoas, aos corações por meio de Jesus Cristo. Porque a nossa vida é Ele, não é isso? Sem Ele não temos vida. O senhor já ouviu falar sobre Jesus? A gente vem justamente deixar uma palavra de conforto ao coração do homem, né? Uma palavra de Deus. Eu vou deixar uma palavra para o senhor, que está no livro de João, capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Eu vou ler o 11 e o 12, tá? Diz assim a palavra do Senhor: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Né? A palavra do Senhor diz que Deus veio para o que era seu. Né? Jesus ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam Jesus. Né? A palavra do Senhor nos mostra que os judeus fizeram o que com Jesus? O mataram. Né? Lá quando Jesus estava ali para ser condenado, eles gritaram: solta Barrabás, crucifica Jesus. E eles crucificaram a Jesus. Né? E Jesus ele foi crucificado por minha vida, por sua vida, pela vida de toda a humanidade. Todo homem hoje tem vida porque Jesus ele nos deu diante da cruz do Calvário. E o que nós fazemos? Fazemos com que as pessoas se reconciliem de volta ao Deus que ele se afastou, entendeu? Porque nós, por muito tempo, ficamos afastados de Deus, mas por meio de Cristo Jesus recebemos reconciliação para com Deus. Adão no jardim, quando ele peca, né? Que Deus cria ele do pó da terra, dá o fôlego de vida, serra ali a sua costela e faz a mulher, Eva, né? Eles colocam ele no jardim e diz a eles: de toda árvore do jardim poderás comer, Adão, livremente. Você está livre no jardim para fazer o que você quiser. Dar nome aos animais, cuidar de todas as coisas, Adão, do jardim. Mas existe uma coisa, Adão, que você não pode fazer de forma alguma: é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer, Adão, você morrerá. Por isso que nós hoje, né, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Mas morremos de que maneira? Fisicamente. Fisicamente, todo homem, ele vai morrer. Porque o preço do pecado é o quê? A morte. Mas nós temos tanto essa parte física que a gente vê, quanto a parte espiritual. Temos alma, espírito e corpo, que é esse corpo que nós temos. O corpo para o pó voltará, mas o espírito voltará para Deus. E voltará para Deus o espírito de todo homem. O homem pode ser perverso aqui na terra, ele pode ser mau, ele pode ser bom. Todos irão voltar para Deus.
Só que vai voltar de duas maneiras: ou para a condenação eterna, ou para a salvação eterna. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. O mundo já é do maligno. Quem vive nesse mundo está no maligno. Mas quem neste mundo reconhece a Jesus como seu Salvador, recebe a salvação. Diz a palavra que aquele que recebe Jesus em seu coração, recebe o perdão dos seus pecados. Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, que são judeus. Mas todo aquele que recebe, passa a ser, de criatura, passa a ser filho de Deus. Porque filho de Deus não é todo mundo. Filho de Deus é só aquele que vive segundo a palavra de Deus. Entendeu? Mas criatura todos nós somos. Todo mundo nessa humanidade são criaturas de Deus. Mas filhos são aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador. E como é que eu recebo esse Jesus como meu Salvador? Confessando Ele com a minha boca e crendo no meu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E que Ele não está morto, mas Ele vive. Entende? Porque a gente ontem comemorou o que é a Sexta-feira Santa. O dia em que Ele foi crucificado, Ele foi açoitado, Ele foi moído pelos nossos pecados. Diz a palavra que Ele é crucificado. Ele foi o primeiro a morrer na cruz, porque foi crucificado com Ele, né? 2 salteadores, 2 homens que faziam maldades, né? Violentos, foram presos com Ele. Mas Ele foi o primeiro a morrer na cruz por nós, por nossos pecados. Lá mesmo na cruz, confessa a Ele como Salvador. E ele diz assim: você estará ainda comigo hoje no paraíso. O outro zomba de Jesus. Não é o Filho de Deus, agora salve-se a si mesmo. Né? Mas Jesus, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Então a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo 12, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A palavra do Senhor nos manda confessar a Jesus como Salvador das nossas vidas e crer no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Entende? Só assim eu recebo a salvação. E como é isso, William? Eu tenho que aceitar Jesus no meu coração para receber a salvação, mas eu sou pecador. Como é que eu vou confessar esse Jesus? Eu vou continuar pecando. A gente vai continuar pecando, porque nós somos pecadores naturais. Naturalmente nós somos pecadores. Mas existem 2 tipos de pecadores. Pecadores que são os pecadores, toda a humanidade é pecadora, mas existe o pecador justificado, que são aqueles que reconhecem a Jesus e seus pecados são perdoados, porque eles começam a viver segundo a palavra de Deus. Eles erram, mas eles se arrependem. Se eu erro, eu me arrependo, eu volto para Deus. Adão no jardim, quando ele peca, ele faz o que? Foge de Deus, ele corre de Deus, né? No jardim. Deus vem atrás de Adão, porque Deus, ele procura o homem. Quando o homem, ele peca, Deus, ele corre atrás do homem. O Espírito Santo começa a nos tocar, dizendo: volta, volta, volta. Ele nos toca. Então Deus volta: Adão, Adão, onde você está? Porque o homem pecou, mas Deus ainda queria ter contato com o homem. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entende? E Adão ali correndo no jardim, mas Deus queria que Adão confessasse a ele que tinha comido do fruto. Mas Adão coloca a culpa em quem? Em Eva. Diz assim: a mulher que tu me deste, Senhor, foi por causa dela que eu comi do fruto. Mas se ele dissesse assim: Senhor, sim, comia. Eu comi o fruto que o Senhor disse para não comer. Deus queria ouvir isso de Adão. O arrependimento. O homem hoje, quando peca, faz a mesma coisa que Adão, porque ele tem o quê? Ele é dessa descendência pecaminosa, ele tem a natureza caída de Adão. Então ele foge de Deus. Mas Deus quer que o homem peque e se arrependa do seu pecado. Enquanto vivemos nessa terra, a gente precisa se arrepender todos os dias. Então confessar a Jesus no seu coração é isso. E com essa arma, ele tenta tirar sua própria vida. Porque para ele já chegou no fundo do poço. Para essa pessoa não existe mais esperança. Ele já tentou de tudo, buscando preencher o vazio do seu coração e não conseguiu. Mas aí eu quero dar uma boa notícia para você. Sabe? Existe alguém que pode solucionar todos esses seus problemas. Esse alguém é Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivesse vida. Então, hoje,
Nós viemos apresentar esse Jesus a vocês, sabe? Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Ele doou a sua própria vida por amor de toda a humanidade. E a única coisa que Jesus, ele quer, queridos, é que nós nos aproximemos dele. É que nós possamos criar uma intimidade com ele, um relacionamento com ele, para que ele possa mudar a nossa vida e a nossa história. Esse pequeno relato que eu contei, isso acontece muito, gente. A gente vê as pessoas fazerem isso, a gente vê as pessoas se matarem, a gente vê as pessoas tentarem suicídio porque não conseguiram obter aquilo que queria, né? Mas Jesus, ele tem tudo para dar para a gente. Jesus, ele é aquele que realiza os nossos sonhos, que nos ajuda a conquistar os nossos objetivos, mas para isso nós precisamos dar um passo para Jesus. Para isso nós precisamos dizer a Ele: sim, Jesus, eu quero que o Senhor a partir de hoje tome conta da minha vida. Eu quero que a partir de hoje o Senhor tome conta dos meus passos, do meu coração, dos meus sentimentos e me conduza ao caminho melhor. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem, nessa tarde, ter um relacionamento com Jesus Cristo? Entregar o coração de vocês a Jesus e deixar que Jesus possa conduzir a vida de vocês? Nós não estamos aqui falando de religião, não, jamais. Nós estamos falando de Jesus, aquele que um dia morreu, mas ressuscitou. E a palavra do Senhor diz lá em João 4, João 14, assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eis que eu vou vos preparar lugar, e quando eu voltar, levarei vocês para onde eu estiver, vocês estejam também. E aonde é que Jesus está? À direita de Deus. Então ele tem um desejo, o propósito dele é nos levar para perto dele. Mas só que Jesus não quer levar apenas alguns. O desejo dele é levar toda a humanidade. Mas para que isso aconteça, é necessário nós tomarmos uma decisão. A decisão é nossa. Ele está de braços abertos, esperando nós dizermos o sim para ele. Trabalho feito, trabalho concluído, evangelismo concluído. E agora nesse momento estamos aqui, a fila. Para que essa fila mesmo? Para a gente comer. Chegou a hora da janta. E por aqui nós encerramos, né, com esse grande evangelismo, né, Grupo SOS Sertão, um grupo missionário que já vem há 13 anos aí, né, pelas estradas do nosso país, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Mas em breve o SOS Sertão pode estar chegando aí na sua região.